Quando a gente está estudando para uma certificação, a gente precisa entender como funciona a política fiscal. De um jeito bastante simples, política fiscal tem a ver com a maneira como o governo arrecada e como o governo gasta. Nesse vídeo, eu vou conversar com você sobre política fiscal no nosso país, olhando a maneira como o governo arrecada, a maneira como o governo gasta e, mais importante do que isso, como isso impacta a sua vida. Meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu ajudo você a ser profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu ajudo você com as principais certificações que o mercado financeiro tem. E para além disso, eu faço estudos de caso como esse para que você pegue o conteúdo teórico das certificações, aplique ele na prática e entenda para valer. Se você quer sair da superfície, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. O tema política fiscal, que é o tema desse vídeo, é tema presente em todas as provas de certificação de mercado financeiro. Você que trabalha ou vai trabalhar no mercado, precisa entender como funciona. Como eu já disse no começo desse vídeo, política fiscal tem a ver com a maneira como o governo arrecada, certo? E também como o governo gasta. Agora, por que isso importa? A gente vai chegar lá. Olha só, eu quero compartilhar com você algumas páginas que eu deixei separado para a gente olhar para a política fiscal na prática. Para a gente entender como que o nosso governo vem conduzindo a política fiscal. E aqui eu não quero fazer nenhuma leitura ideológica da coisa. Eu não estou preocupado se você gosta ou se você desgosta do governo Lula. Esta não é a ideia, tá bom? A gente vai falar de números, a gente vai analisar os próprios números e aí você, obviamente, tire a conclusão. Você pode continuar gostando, você pode continuar não gostando. Eu não vou entrar nessa discussão, tudo bem? Claro que eu tenho as minhas preferências, mas esse não é a pauta desse vídeo. Eu quero falar com você de coisa prática, de coisa objetiva. Então, como eu já disse, política fiscal tem a ver como o governo arrecada, certo? Vamos entender como está a arrecadação do governo central. Estou no site do Ministério da Fazenda para a gente ver junto. A arrecadação de receitas federais alcança 200 bilhões de reais em agosto, informa a Receita. Nos 8 primeiros meses de 2024, o recolhimento chegou a 1,7 trilhão de reais. Isso é muito ou isso é pouco? A gente vai ver aqui, ó. Descendo um pouco mais aqui, ele diz o seguinte: a arrecadação total das receitas federais alcançou 200 bilhões de reais em agosto, alta real, já descontada a inflação, de 11,95, sobre o resultado de igual período do ano passado, que foi 172 bilhões de reais. Ou seja, em agosto de 2024, em comparação a agosto de 2023, a arrecadação do governo cresceu quase que 12% em termos reais. Isso é muita coisa, mesmo assim, não existe nada numa economia que consiga crescer consistentemente a essa taxa. 12% em termos reais é muita coisa. Tem coisas interessantes para a gente analisar, tem dados positivos aqui, a gente vai chegar lá e depois a gente olha para o outro lado, que é o lado do gasto, tá bom? E aí, olha só que interessante, ó, os valores registrados representam o melhor desempenho arrecadatório apurado desde 95, tanto para o mês de agosto quanto para o acumulado dos 8 primeiros meses do ano. Então, o que o Ministério da Fazenda está dizendo aqui? O que o governo arrecadou em agosto de 2024 é o maior valor para o mês de agosto desde o começo da série histórica que começou em 1995. Mais do que isso, o que o Ministério da Fazenda está dizendo é que o que o governo arrecadou de janeiro a agosto de 2024 é o maior valor para esse mesmo período, considerando toda a série histórica. Ou seja, recorde de arrecadação, algo que a gente jamais viu aqui, considerando inclusive o crescimento, descontando a inflação, tá bom? E aí ele vai dizer pra gente o seguinte, ó, considerando os dados exclusivamente a arrecadação das receitas administradas pela Receita Federal, o recolhimento de agosto somou 195 bi, isso significa uma elevação de 12,6% em termos reais e 16,81% em termos nominais, sobre o resultado de igual mês do passado, tá? Aqui ele está tirando outras receitas, porque receitas referentes à arrecadação das receitas administradas pela Receita Federal são os impostos. Porque aí a gente coloca fora disso, por exemplo, dividendos, tá? Que o governo recebe.
E aí tem mais informações aqui, teve um vídeo feito pelos secretários da Fazenda e tudo mais. Tem aqui uma receita atípica que refere-se ao que o governo arrecadou em relação ao imposto que foi diferido em maio em razão da tragédia do Rio Grande do Sul. O que eu quero dizer com isso é que lá em maio, em razão da tragédia, o governo disse para os contribuintes, olha, dá uma segurada aí no imposto, vamos tentar resolver esse problema aí do Rio Grande do Sul e depois vocês pagam. E aí, o que a Receita Federal está nos dizendo aqui é que ele recebeu aqui dinheiro vindo lá do Rio Grande do Sul, que deveria ser pago antes, mas que foi adiado. Então, ele está considerando isso como uma receita atípica. E ele também segue dizendo que essa receita atípica, ela persistirá nos próximos meses em razão de imposto diferido lá atrás. Vem falar aqui sobre as divisões econômicas, que a gente não vai entrar aqui nesse detalhe. Ele fala sobre os segmentos, né, que mais contribuíram do ponto de vista do segmento econômico, né? Então, por exemplo, em segundo lugar ficou o comércio atacadista, o quanto que pagou-se de imposto dentro desse processo, tá? Vem falar sobre os fatores, analisando cada um deles e um detalhamento. Um ponto que é deveras positivo é a gente olhar para isso aqui, ó. Entre as origens de arrecadação, em agosto, a principal fonte foi a Receita Previdenciária, tá? Eu fiquei bem na frente. Por que isso é importante, né? Porque se a gente está dizendo que o governo está arrecadando mais do ponto de vista previdenciário, quer dizer que o mercado de trabalho tende a estar mais aquecido. E ele vem dizer isso aqui pra gente, tá? Ó, segundo o desempenho, etc e tal, olha só. Ele vai falar sobre, apresentou o crescimento nominal, ó. Sobre o desempenho da Receita Previdenciária, a Receita Federal reforça que a massa salarial habitual de julho, em relação a julho de 23, conforme apurado pelo IBGE, em todas as regiões, apresentou um crescimento nominal de 11,79, tá? Ele está dizendo que a massa salarial cresceu ao longo desse período e ainda fala aqui sobre a criação de quase 1,5 milhão de empregos ao longo desse período. Portanto, mais pessoas empregadas, do ponto de vista formal, mais pessoas arrecadando. Tudo bem? Isso aqui é o que o governo fala pra gente de arrecadação. Então, recorde atrás de recorde. Agora vem a questão. Quer dizer, então, que por conta desses recordes, a nossa economia está indo muito bem? Olha só, a gente precisa falar de outra coisa agora, tá bom? Olha só. Estou no site do Ministério da Fazenda que trouxe o resultado de agosto de receita. Quando eu estou gravando, nós não temos ainda o resultado fiscal de agosto. Temos apenas o de julho. Talvez, quando você está vendo esse vídeo, esse número já saiu. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com o que a gente tem. O governo central registra déficit primário de 9,2 bi em julho, aponta o Tesouro Nacional. Quando a gente fala de resultado primário, a gente está falando de arrecadação e gastos com atividade do governo. Nós não estamos considerando juros da dívida pública, já que o governo precisa tomar dinheiro emprestado. E aí, segundo o próprio Ministério da Fazenda, isso aqui só até julho, não agosto, o acumulado nos 7 primeiros meses é de 77,8 bilhões deficitário. Quer dizer que, mesmo batendo recorde de arrecadação, nós estamos gastando mais do que a gente arrecada. Ou, melhor dizendo, estamos gastando mais do que a gente arrecadou. Você pode ter todos os motivos para defender isso, para dizer que é por causa disso ou por causa daquilo. Eu não estou aqui falando do mérito, eu estou falando para você de maneira objetiva que nós estamos gastando mais do que a gente está arrecadando, mesmo que estamos batendo recorde de arrecadação. É isso que eu estou falando. Você pode ter os motivos para isso e defender isso? Pode. Mas o fato de você justificar isso não muda o fato de que, batendo o recorde de arrecadação, a gente segue gastando mais do que arrecada. E aí, um ponto que é importante a gente falar é que, assim, esse déficit, que é chamado de déficit primário, ele não é necessariamente a dívida. O que ocorre é que esse déficit precisa ser financiado de alguma forma. E ele é financiado como? Aí sim entra a necessidade do governo de contrair dívida para cobrir este déficit. Então, o que eu quero que você entenda é que quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ele precisa se financiar emitindo dívida. E quanto mais o governo precisa emitir dívida, quanto mais ele vai gastando, mais ele vai emitindo dívida,
mais a percepção de risco sobre esta gestão fiscal aumenta e mais os investidores passam a exigir retornos maiores. Eu venho falando sobre isso aqui nesse canal quando eu divulguei o vídeo sobre o PIB, sobre a inflação, sobre a própria Selic, posicionamento do Banco Central em relação a isso. Então, quando a gente volta para cá, ele vai contar para a gente sobre isso. Ó, registrou o déficit primário de 9,8 bi. Isso representa um recuo de 75% em termos reais, comparando com outro período, então dizendo que diminuiu esse déficit, e isto é objetivamente verdade. E aí tem todas as informações que a gente poderia ler aqui. Por exemplo, tem o RTN, que é o relatório do Tesouro Nacional que solta todos os meses, confrontando receitas e despesas. Fala aqui sobre a receita líquida e tudo mais. E aí, o grande lance que eu quero trazer para você em relação a essa leitura é, já sei que política fiscal é o quanto o governo arrecada, quanto o governo gasta. Já sei que nós estamos batendo recorde de arrecadação, mesmo assim a gente continua tendo déficit. Mais uma vez, você pode ter todas as razões para isso. Não importa as razões. O fato é, você pode ter todas as razões para isso, não muda o fato que nós estamos com déficit. E qual que é o grande lance? O governo vem se esforçando muito para aumentar a arrecadação e tem conseguido. Só que nós estamos... Deixa eu mostrar um outro dado aqui para você que pode ajudar você a entender melhor isso aqui. Eu vou clicar aqui em Tesouro Transparente, tá? Que é do próprio Tesouro. Aqui em cima, Estatísticas Fiscais e Transparência, Resultado Primário. Ele está formando esse gráfico aqui no site do próprio Tesouro, mostrando o desempenho da nossa dívida, do nosso resultado primário aqui e, consequentemente, da dívida aqui. E olha só, nós vínhamos aqui produzindo resultado primário e aí entramos na crise de 2015 e 2016, que você sabe o que aconteceu de lá para cá. Então, passamos desde 2015 a produzir déficits e déficits, veio a pandemia e aí... Mais uma vez, a gente não precisa discutir o mérito. Isso aconteceu. Depois, tivemos uma leve recuperação e de lá para cá a gente segue tendo déficits. E se você olhar, isso aqui vai em linha com o estoque da dívida que não para de subir. E quando o governo tem um regime fiscal, que é chamado de novo arcabouço fiscal, que promete zerar esse déficit em 2024, o que o governo tem feito? Olha, governo... vou zerar o déficit em 2024, essa é a promessa. E aí o mercado começa a olhar e fala assim, pera, o governo está arrecadando mais e mais e mais e mais e mesmo assim não está chegando perto da sua promessa de zerar o déficit. Então, o que o mercado começa a entender é que, olha só, apesar do governo ter políticas que atraiam mais recursos para si com os seus impostos, ele não está olhando para o lado do gasto. Então, faz sentido equalizar as receitas? Faz sentido corrigir distorções? Faz sentido arrecadar mais porque tem mais gente empregado? Claro que faz. Mas também precisa ter uma equalização da outra ponta. Porque imagina você que está aqui me vendo, diga assim, eu estou endividado, tá bom. E você está consistentemente gastando mais do que você ganha. O que você faz para resolver? Tá bom, vou trabalhar mais para eu ganhar mais. Eu vou ganhar mais, vou ganhar mais, vou ganhar mais. Só que se você não resolve o lado do gasto, o que vai acontecer é que chega uma hora que você vai se exaurir e não vai mais conseguir produzir nada. Falando aqui de um indivíduo, de uma família. O que eu quero que você entenda é que tão importante quanto essa equalização da receita que o governo vem se esforçando para fazer, e aí tem uns méritos aqui, outros deméritos ali, a gente não precisa entrar nessa história, a gente precisa olhar para a equação dos gastos. No momento que eu estou gravando este vídeo, a taxa Selic, que está alta, tá? Eu sei que a taxa está alta. Está em 10,75. Só que a taxa Selic só define os juros curto. Quero te mostrar uma outra coisa. No site do Tesouro Direto, você pode ver. Isso que você está vendo aqui é a rentabilidade que o Tesouro está negociando os seus títulos. Nós temos o Tesouro pré-fixado para 2031 a 12,42.
Isso aqui é custo da dívida. E por que eu disse nesse vídeo que a gente falaria sobre política fiscal para que você entenda como isso impacta a sua vida também? Porque, olha só, eu não sei o que você pensa, mas a taxa Selic está alta, tá? Ela subiu de 10,5 para 10,75 com muitas pessoas criticando. E eu também entendo que a taxa está alta. A questão é que a taxa Selic, ela não diz nada a respeito do longo prazo. Por quê? Se o mercado entende que a política fiscal do governo não vai convergir para sua meta, ou seja, o governo não vai cumprir esse arcabouço fiscal, ele começa a perceber um risco maior de emprestar dinheiro. Então, que diferença faz a Selic a 10,75 ou a Selic a 7 ou a Selic a 6 se o mercado está precificando o título do governo em 12,2? Ou seja, para eu assumir esse título mais longo, eu vou exigir um retorno maior. Mais do que isso, o próprio Tesouro Selic, que é um título pós-fixado, o governo só está conseguindo negociar esse título pagando a Selic, que já está alta, mais 0,15. Então a Selic, que está em 10,75 hoje, Selic over em 10,65, se a gente soma isso aqui, o Tesouro Selic, que é um título indexado a Selic, com a Selic a 10,65, está pagando 10,8 por conta desse prêmio aqui. E aí que entra o lance, onde isso afeta a tua vida. Enquanto a gente tem esse custo de capital alto aqui, para o curto prazo, que é a Selic, e para o longo prazo, que é a expectativa que o mercado tem, a gente não vai conseguir desenvolver a nossa economia de uma maneira sustentável. A gente precisa ter uma política fiscal crível. Isso foi, inclusive, que o Banco Central disse no seu último comunicado. Para que a gente consiga reduzir essas taxas, reduzir esses prêmios de riscos que a gente está vendo aqui. Então, nesse vídeo, eu quis trazer para você uma leitura fiscal da situação que consta agora, tá? Claro que isso pode mudar, eu torço para que mude, eu torço para que melhore. E sim, a gente vem batendo um recorde de arrecadação e o governo vem se esforçando para, arrecadar mais, corrigir algumas distorções. De algumas eu concordo, outras não, mas o governo vem se esforçando para isso. E aí, nesse ponto, minha opinião aqui não faz sentido nenhum, mas é isso. Vem se esforçando para comunicar, olha, a gente está arrecadando mais. E a outra ponta? A ponta dos gastos. Como é que a gente resolve? Como é que a gente ajusta isso para a gente conseguir equalizar esse déficit e aí sim promover um crescimento econômico que seja sustentável. E aí sim promover um crescimento econômico que permita a Selic cair, que é os juros curto, e os juros longo também cair. Porque o Banco Central define os juros curto. E a política fiscal define os juros longo. Por isso que, enquanto a Selic está 10,75, o título pré-fixado está pagando quase 13% ao ano. Enquanto a Selic está 10,75, a gente está pagando 6,65 de juro real no Tesouro IPCA. Aqui, ó. Isso é muita coisa. 6,65 acima da inflação, isso aqui é o juro real do Brasil, que sim, é um dos maiores do mundo. Mas ele não baixa por vontade política. Ele não baixa porque o Banco Central quer. Porque a verdade é que esses juros que estão precificados aqui bom, eu sou o governo. Eu, governo, estou deficitário. Eu, governo, preciso de dinheiro. Preciso tomar dinheiro emprestado. Tá bom, te empresto. Quanto mais arriscado for, mais eu cobro. Aí você escolhe. Ou você quebra ou você paga esse juros gigantesco que a gente tem aqui. Isso é política fiscal. Esse vídeo faz parte de uma playlist aqui do nosso canal, onde eu falo de políticas econômicas, tá? Convido você a ver os demais vídeos, onde eu já expliquei política monetária, já expliquei política cambial, para que você possa aprender a prática. Quero lembrar que se você estiver estudando para uma certificação, você pode se inscrever nos cursos aqui da T2. A gente tem curso para CPA 10, para CPA 20, para CEA, para Ancórdio, para o CFP. Muito em breve também para o CFG, tá bom? Para o PQO. E para você que me segue aqui no YouTube, você tem desconto se você usar esse cupom aqui, YouTube10.
Também você pode experimentar a nossa plataforma através do sistema de trial. Você se cadastra gratuitamente, sem compromisso, para ter acesso às aulas dentro da nossa plataforma. Se fizer sentido, você se inscreve. Conta aqui para mim o que você entendeu sobre política fiscal. Se fez sentido essa aula, vai ser muito bom a gente debater aqui. Eu vejo você no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.